esquecer não significa perdoar, tá? Eu quero contar um testemunho da minha vida bem rápido, porque muitas pessoas pensam assim, eu nem lembro mais, eu perdoei. Era o que eu pensava. Eu sou filha de pais separados, meu pai separou, né, abandonou a gente. Eu tinha acho que uns 2 ou 3 anos de idade, eu não sei ao certo. E eu cresci sem pai, via ele de vez em quando, nas férias. Foi aquele pai totalmente ausente. E eu cresci, eu lembro que na escola, eu tinha muita falta, aquele dia de pais, né, aquelas festinhas, os pais indo buscar. Nossa, aquilo era uma dor no meu coração. E eu não entendi, eu falava, Deus, por que eu não tenho pai também? Todo mundo tem um pai. E aquilo me machucava, só que eu fui crescendo. Aí veio a adolescência, veio a juventude, e eu esqueci daquilo. Aí eu comecei a ter raiva, né? Eu lembrava, eu comecei a sentir raiva dele porque, né, me abandonou. A gente passa por várias fases. Quem já foi abandonado, quem viveu isso, porque é uma quantidade de pessoas absurda. Que, né, pais se separaram, foram abandonados, então isso é muito comum, infelizmente. Isso é muito comum. E eu esqueci. E um dia, alguns anos atrás, poucos anos atrás, eu comecei no meu processo de cura e eu fui fazer um curso chamado Método CIS, e lá eu ganhei uma mentoria com um coach, eu esqueci o nome da mentoria, e lá ele falou pra mim assim, você tem problema com seu pai? Eu falei, não tenho problema com meu pai. Você tem? Então eu pensei assim, pois se eu tenho problema com meu pai, eu vou resolver hoje. Aí, e assim, não sentia nada, gente. O que eu fiz? Liguei pra ele não estava, a esposa dele atendeu e deixou um recado pra ela me ligar. Assim que eu cheguei em casa, e se eu liguei, eu ainda estava no carro, na porta do prédio. Cheguei em casa, ele me ligou. E eu falei pra ela, tem que ser chamada de vídeo, que eu quero olhar pra ele. Aí eu liguei, eu tenho um vídeo, eu fiz uma gravação de tela nesse dia. O negócio estava emocionante, eu não queria perder aquele momento. Eu falei, eu quero guardar isso, eu tenho esse vídeo. Só não tem fala, não sei porquê, não saiu fala, mas eu gosto de olhar pra ele de vez em quando e lembrar desse momento. E eu falando com ele ali, comecei a falar, olha, é o seguinte, fui fazer lá uma sessão de coach, e o homem falou que eu tenho um problema com você, e eu não sei o que, eu comecei a chorar, gente, eu desabei. Eu chorei tanto, aí ele começou a chorar também, e ele começou a falar comigo, ele começou a se explicar, sabe? E naquele momento houve cura, naquele momento meu coração entendeu ele, porque eu falava, como que um pai abandona um filho, como que um pai, né? Tudo que acontecia de ruim na minha vida eu atribuía a ele, porque ele tinha me deixado, ele e minha mãe, deixado a mim e a minha mãe, e eu comecei a chorar, e ele começou a chorar, foi tão lindo. Deus restaurou ali o perdão aconteceu, eu liberei perdão, e também pedi perdão para ele, porque a Bíblia mandou honrar pai e mãe, eu odiava ele. Só que, como eu falei pra vocês, eu esqueci, né? Eu não sentia mais nada, era como se tivesse adormecido. Só que o nosso corpo, ele é muito... Deus nos fez assim, de forma muito perfeita. Quando a gente sente uma dor muito forte, já viu em filme que a pessoa tá ali sangrando, ou não sei, aconteceu alguma coisa, ele desmaia. Porque quando você sente uma dor muito forte, você desliga. Isso serve pro emocional também, aquilo me doía tanto que eu esqueci, mas não é que eu esqueci de perdoar, eu esqueci porque aquilo que me trazia dor, e o nosso corpo, né, o emocional, o cérebro também faz isso, pra você ficar lembrando daquilo que traz dor pra você. Então eu tinha esquecido. Mas isso não é cura, esquecer não é perdoar. Então às vezes você pensa assim, eu liberei perdão pra minha mãe, eu liberei perdão pra aquela minha amiga, lá de não sei quantos anos, eu liberei perdão pra aquela chefe que me humilhou. Já liberei perdão, nem lembro disso. Esquecer não significa que você perdoou. Às vezes só está aí, guardadinho, porque o seu cérebro colocou num cantinho ali para que você não ficasse remoendo e sentindo tanta dor. Tem algumas dores que tem algumas pessoas que gostam, que são viciadas em sentir dor, aí elas vão lá naquele guardadinho, todo dia pega ele de volta. Não, deixa aqui que eu quero sentir dor. Isso é um vício. Isso é um vício maligno. Tem gente que gosta disso. Então, se você acha que perdoou e não perdoou, não tem certeza, é porque você não perdoou. E hoje é dia de perdoar. Não volta para casa levando isso não, dá um basta. Chega, fala, Senhor, até aqui. A partir de agora eu não aceito mais carregar ninguém aqui nas minhas costas. Eu quero ser livre. Eu quero ser leve, né? E uma outra coisa, pra gente encerrar.
O perdão, ele inclui também se perdoar. Porque Deus, ele já te perdoou. E você não tem o direito de não se perdoar. Existem pessoas aqui que carregam culpa. Culpa por algo que fez lá no passado, às vezes até na adolescência, não sei. Ou talvez foi ontem. Entenda que quando o Senhor perdoa, ele perdoa de verdade. Tá? Ele fala que ele lança, né, no mar o esquecimento, e dos teus pecados não me lembro mais. O Senhor fala isso. Você pediu perdão? Se arrependeu? Você está perdoado, mas você tem um acusador que adora vir e jogar na sua mente. Ah, não, você lembra que você fez aquilo? Ah, você lembra? Ele é o acusador. O papel dele é fazer isso mesmo, é te acusar. Mas você pertence a um Deus perdoador. Ele te perdoou. Você não precisa carregar mais isso. Porque se você não se perdoa, você também está incluído aqui, ó. Você está desprovido da graça de Deus. Você precisa se perdoar. Perdoar os outros, se perdoar.